Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast, né, promovido pela Prodep, transmitido pelo YouTube por meio da rádio web. Hoje o nosso bate-papo é sobre um tema assim muito relevante, muito atual, muito necessário, que é sobre o autismo, né? Autismo no dia a dia, entender para incluir, né? Como nós conversamos aqui há pouco, o conhecimento, né, é que vai permitir que a gente acolha melhor, que a gente inclua, né, esse indivíduo, né, que tem o autismo. Então, nesse bate-papo, nós vamos ajudar, né, a pretensão a desmistificar esse tema, né, e entender que a inclusão precisa acontecer de verdade, né, na universidade, no trabalho, na vida social. Né? E uma pergunta que eu faço, né? Muito se fala sobre o transtorno do espectro autista, mas quanto disso realmente se traduz em inclusão? Né? Por isso que nós estamos reunidos aqui para conversar sobre esse tema, porque o nosso objetivo é não esgotar o assunto, porque realmente não é possível esgotar, é um tema muito rico, muito amplo, muito profundo, mas trazer a reflexão, trazer o conhecimento de forma que todos nós, enquanto pessoas, enquanto instituição, enquanto universidade, enquanto hospital, possa eh, fazer a nossa parte, né? Acolher melhor as pessoas na sua capacidade de perceber o mundo de forma diferente, né? Então, por isso, nós estamos aqui e convidamos a doutora Dulce Gomes, não é? É neurologista infantil, neurofisiologista, médica preceptora da residência médica de neurologia infantil e neurologia clínica da UPE, professora de neurologia UFPE, doutora e professora. Então, a pessoa mais do que capacitada, né, para trazer alguns esclarecimentos, né? Como já foi dito antes, não será possível esgotar, mas assim trazer informações que muitas vezes ouvimos, né? Mas que quanto mais a gente ouvir, mais a gente aprende e a gente vai mudar o nosso comportamento, nossa forma de ver, de perceber e de fazer algo nesse sentido, algo positivo nesse sentido. Então, é, e também essa é uma forma da gente entrar ali no plano de sustentabilidade da UPE, que está trabalhando nessa questão de acessibilidade, de inclusão, não é? Enfim, é isso. Então, muito obrigada, doutora, pela sua presença, né? Nós queremos apresentar Silvana, enfermeira, mas também está aqui como gestor, como gerente da coordenação de qualidade de vida no trabalho, Rogéria, assistente social, eu, psicóloga, Tânia, trabalhamos na unidade de atenção ao servidor também na coordenação de qualidade de vida e estamos aqui para esse bate-papo, né? Então, sem mais delongas, sem mais demora, né? Nós vamos começar, doutora, conversando sobre assim, qual o conceito de autismo e de espectro autista, né? As possíveis causas, os sintomas, tratamento, aquele roteirinho básico que normalmente a gente, né, gosta de saber, sim, mas o que é, né? O que é que a pessoa sente? Qual é a causa? O que fazer? E aí, a partir do desenrolar, outras perguntas vão surgindo Uhum. e a gente então vai desenvolvendo. Pronto. Bom dia a todas, minhas colegas. Bom dia, Tânia. Muito obrigada pelo convite. É muito importante falar de autismo o tempo todo, né? Não se satura. A gente ouve falar em todo lugar e não se satura porque o conhecimento, as pessoas ainda tem muita gente que precisa aprender, precisa entender muita coisa. Então, o transtorno do espectro autista, como o nome diz, ele é um transtorno, ele não é uma doença. Um transtorno no sentido que há sinais e sintomas de disfunção que prejudicam a qualidade de vida e até a saúde da pessoa, mas a gente não tem um marcador biológico. Não é uma bactéria, não é uma inflamação, uma coisa que você possa fazer um exame e identificar, tá? Então, nesse ponto, né, nesse sentido, é considerado um transtorno. É um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso?
significa que ele surge muito cedo no desenvolvimento da criança. Ele começa na infância. Então, você não vai desenvolver um transtorno do espectro autista na idade adulta. O que pode acontecer é que a pessoa não teve diagnóstico na infância. Talvez seja uma pessoa nível 1 que passou a vida aí sofrendo sem saber por quê. Isso tem acontecido. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento por conta disso. Então, precisa ter começado na infância. E a gente chama espectro do autismo porque não existe uma pessoa com autismo igual a outra. Assim como não existe uma pessoa sem autismo igual a outra. Todos são diferentes. Então, eles são... E não é um espectro só no sentido de gravidade, de você ir de um ponto mais leve para um ponto mais grave. Não é assim. É muito mais um mosaico, onde a gente tem vários níveis, vários tipos, vários conjuntos de sintomas, níveis de suporte e de gravidade dos sintomas, do acometimento da vida, da qualidade de vida. Por isso que se fala isso. E é um espectro, além desse mosaico, ele tem, apesar de serem todos diferentes, eles têm algumas características em comum, que são os pilares para os nossos critérios diagnósticos. Então, os critérios diagnósticos são basicamente sobre dois pilares. Defeitos de comunicação, dificuldades de comunicação, comunicação social, tá? E aí a gente pode ver alguns mitos, né? Então autista, não sabe falar. Se sabe falar, não é autista. Um mito que a gente pode conversar depois. Então, são dificuldades na comunicação e na interação social. Esse é um pilar. E o outro pilar são comportamentos, interesses e atividades restritos e repetitivos. Então, eles têm tendência a fazer manifestações repetitivas, que muitas vezes são as estereotipias motoras, às vezes são comportamentos iguais, repetidos, interesses restritos, que podem levar a seletividades, que podem levar a um grau de comprometimento dos interesses dele, que a gente chama de hiperfoco, né? Então, são esses dois pilares que precisam estar comprometidos no autismo. Dentro desses dois pilares, toda manifestação possível de conjunto de sintomas faz com que haja todo esse mosaico, como a gente chama, todo esse amplo espectro de pessoas dentro desse mesmo transtorno. Eu queria só falar uma coisa em relação ao diagnóstico, doutora Dulce. A partir de que idade você pode suspeitar ou fazer o diagnóstico preciso na infância? Bebês já apresentam sinais de alerta para o TEA, né? É claro que a gente vai precisar esperar um pouco mais. Então, crianças a partir de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a gente já consegue identificar sinais mais precoces estabelecidos, e a partir dessa idade a gente já consegue dar diagnóstico quando o caso é mais, vamos chamar de grave assim, tem mais sintomas, né? Mas pequenos ainda a gente já consegue identificar. E tem algum sinal de alerta para bebê? Sim, fácil para que a mãe identifique. Tem. Então, aqueles bebês que não olham muito para a mãe, porque todo bebê é encantado pela mãe, né? Aqueles bebês que não olham muito, não sustentam o olhar, não é que não olhem, às vezes até olham, mas não sustenta muito o olhar. Atraso de fala, né, é uma das causas, e atraso de comunicação, que é diferente, né? A criança, ela aponta quando ela quer se comunicar, ela dá tchau, ela puxa a atenção da mãe, então ela pode não apresentar nada disso. Não apontar, não dar tchau, não procurar se comunicar com a mãe, não responder à procura da mãe. Então, quando a mãe começa a falar, ele está interessado em outra coisa, né? Criança que não se interessa por uma interação mãe-bebê bem mais estabelecida, né? Então, são alguns dos sinais que a gente pode ver já precocemente. Aquela criança que você chama, não responde, não atende, não olha muito bem, ela simplesmente se esquiva de uma interação social mais sustentada, né? E ela não compartilha interesses. Acho que todo mundo aqui já foi mãe, já teve seus bebês. Os bebês, eles, toda vez que vê alguma coisa, ele já olha para a mãe.
né? Se o bebê cair, ele olha para a mãe. Se o bebê vê alguma coisa interessante, ele aponta, que é para chamar a atenção da mãe. Isso a gente chama de compartilhar os interesses dele, né? E o bebê com TEA não faz isso. Então, é aquele bebê mais quieto, que fica mais no mundo dele, que fica mais brincando na dele. Chega outra criança para brincar, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele não se interessa, vive no mundo dele. E um bebê não vive no mundo dele, um bebê ele quer se abrir para o mundo normalmente, né? Então, quando a gente vê esses comportamentos e quando esses comportamentos vão se juntando, se somando vários desses comportamentos, aí é hora de procurar uma avaliação, porque quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo a intervenção, melhor o resultado. Doutora, interfere na questão do andar, do falar, tudo isso também é percebido isso? Percebe? A criança com TEA, pelo transtorno do espectro autista, ela pode ter um pouco, ela ser um pouco, algumas, ser um pouco mais desajeitada, né? Às vezes tem um atraso, às vezes tem um andar mais desajeitado, que a gente chama, né? Mas vai depender muito do quadro. Às vezes a gente vai ver um atraso bem importante na criança, e quando você vai ver, o autismo é só um dos sintomas de uma doença maior, uma doença genética, por exemplo, que pode estar levando ao atraso motor, ao atraso, ao quadro do TEA, e aí a gente precisaria investigar mais. Então, precisa de uma avaliação. Tá? O motor, eu vou lhe dizer, não é o predominante, não é o mais grave. Eles desenvolvem-se, às vezes um pouco mais desajeitado, mas desenvolvem-se relativamente bem. Agora, o comportamento social, a comunicação social e essas restrições de interesses e atividades, comportamentos repetitivos, é o que vai nos chamar a atenção para um TEA. Ô, doutora, como você colocou e diferenciou transtorno e doença, né? No transtorno não há os biomarcadores ou os marcadores ou as causas. Então, quais seriam as possíveis causas, entre aspas, não é? Que o que eu observo, o que eu leio, que a gente até discute, assim, sempre teve esse número grande de crianças autistas, ou isso é uma coisa mais de agora, desse século? O que foi que levou a esse boom, né? Às vezes, numa família tem 2, 3 filhos que desenvolvem o autismo. Vamos lá. Esse seu última observação já vai ajudar na resposta da primeira pergunta. Você fez 2 perguntas. A primeira pergunta é sobre possíveis causas ou fatores de risco, né? O transtorno do espectro autista é predominantemente genético, tá? Genético. E aí não necessariamente herdado, mas muito herdado, tá? Então, existe uma chance muito maior de uma criança que o pai ou que um irmão teve diagnóstico de TEA de desenvolver, tá? Então, numa mesma família, você tem essa chance maior. Existe uma forte carga genética. E aí existem vários genes envolvidos, genes com um peso menor. Então, genes com peso menor juntos levariam a um risco maior para desenvolver TEA. E existem alguns genes que levam a doenças que cursam com autismo também. Então, existem alguns. Aí, nesse caso, quando a gente faz o exame genético, a gente identifica a alteração. Tá? Então, existe basicamente. Agora, existem também causas ambientais. Tá? Então, às vezes, exposição a determinadas medicações durante a gravidez. Tá? A gente falou em epilepsia um dia aqui. Existem alguns anticrises, como o valproato de sódio, a fenitoína, que podem levar a mãe, quando a mãe faz uso durante a gravidez, pode levar ao desenvolvimento de crianças com TEA. Vacina é mito. Mito. Nenhum trabalho provou isso. Pelo amor de Deus. Não, já tinha ouvido, né, alguma coisa a respeito, uma das causas, porque nessa questão de você investigar causas, aí tudo entrou ali. Não, mas é importante perguntar essas coisas, porque tem gente que ainda acredita, né? É que existe um movimento também, né, anti-vacina, que Mas a minha filha, faz as todo mães, porque toda mulher grávida, não é? Você tomar, e aí, como foi? Não, nem as vacinas das mães, nem as vacinas dos filhos, não se provou, nenhum estudo provou
aliás, provou não ter relação Que ótimo. suficiente, Então, né? já muito claro, não tem nenhuma relação. Muito bom. Então, não tem isso. Então, os fatores, a gente vai ficar nesses fatores mais genéticos, principalmente para esses casos de TEA, que a gente não vê muita malformação, para essa herança poligênica que a gente chama, que são esses genes que têm um peso variável. E existem aqueles genes com um peso maior que levam a alguns, por exemplo, a síndrome de Down tem um maior risco de ter, né? Existe uma síndrome que dá em meninas, síndrome de Rett, que é um gene que a gente faz a investigação. Então, existem quadros que a gente faz essa investigação genética e consegue definir melhor, tá? Então, ele vai definir a causa, mas o diagnóstico ainda continua sendo um diagnóstico clínico. É a avaliação baseada nesses critérios que vai dizer se aquela criança tem TEA ou não. Pode ser que a criança tenha até uma alteração genética, tenha uma deficiência intelectual e não tenha TEA, por exemplo. Parto prematuro, mulher com idade mais avançada, seria Então, apenas risco. Alguns fatores ambientais. Mulher com idade avançada, homem também. Então, Pai com idade avançada também, tá? O intervalo entre partos, já foi se visto que o intervalo, se for menor que 12 meses, quer dizer, menor que 1 ano, pode ter risco. Se for muito grande também, maior que 7 anos também pode ter risco, tá? Então, existem fatores ambientais. A prematuridade, os fatores envolvidos na prematuridade também, né? Então, existem fatores ambientais também. Tá? Esses a gente chama de fatores ambientais. Se você tem fatores genéticos associados a fatores ambientais e ainda tem um ambiente muito ruim, aí você tem um quadro aí para ter. Ô, doutora, e aí trazendo agora já para. A gente trabalhou essa questão de descobrir o diagnóstico, né? E para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, para ele se adaptar a esse mundo, quais são os esforços que ele Ele faz? crescendo, né, Não é? Tânia? Qual o tratamento, né? Como é que. Interessante a sua pergunta, porque o tratamento muda um pouquinho de acordo com o tratamento é individualizado. Não existe receita de bolo, tá? É uma verdadeira loucura essa quantidade de laudos iguais que a gente vê por aí, como se existisse uma receita de bolo para ter. São as mesmas ferramentas, né? São os mesmos tipos de terapias que a gente faz, mas cada pessoa precisa de uma intensidade diferente, de uma prioridade diferente. Então, a gente vai ter, em crianças, principalmente nas crianças menores, a gente vai ter tratamentos muito baseados na ciência ABA, que é a ciência do comportamento aplicada, tá? E isso principalmente nos níveis maiores de suporte, né? E em umas crianças pequenas, mesmo com um nível menor também. Então, a ciência ABA é a que tem maior evidência de precisão e de resolução nos sintomas do transtorno do espectro autista, né? A gente tem terapias baseadas como a terapia da integração sensorial, que é baseada em trabalhar as questões sensoriais. As questões sensoriais são muito presentes, elas fazem parte do critério diagnóstico do autismo. Então, elas são muito presentes e muito limitantes. Tá? É muito limitante para uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, para uma sensibilidade auditiva, por exemplo, muito grande, chegar num ambiente extremamente barulhento. Né? E aí entra a inclusão, que aí vem a universidade, os ambientes de trabalho, quando ela tiver maior. Então, isso se trabalha desde a infância. Para ele suportar mais. Então, existem vários tipos de terapias, métodos, e técnicas, né? Mas, assim, quanto a criança bem pequenininha e quanto a níveis de suporte maior, a ciência ABA vai ter um resultado melhor. Tá? À medida que a gente vê a criança aumentando de idade, chega na adolescência e que seja um nível de suporte menor, nível 1, por exemplo, a gente vê que muda um pouco. A gente vai ter mais as terapias cognitivos comportamentais, porque aí elas TCC vão que chama, né? TCC, que elas vão ajudar
essas pessoas a promoverem a própria autorregulação, que é uma coisa difícil, tá? Continua a integração sensorial muitas vezes precisando ser feita, além das adaptações escolares com psicopedagogia, com outros métodos, né? E isso vai mudando de acordo com a idade e vai mudando de acordo com a criança. E o adulto, doutora? Quando o adulto, né, recebe esse diagnóstico. Primeiro, como é que ele resolve assim? Vou fazer uma avaliação diagnóstica para ver o que é que eu tenho. Ah, sim. Sabe como? A maioria deles, quando dão diagnóstico nos filhos. Eu tô cansada de acontecer isso. Tô sentada conversando com os pais, a criança, examinei, observei, começamos a conversar, e aí a gente vai falar sobre o TEA e tudo. Aí a mulher já olha pro homem assim. Aí eu já faço a pergunta crucial: quem é assim também na família? Eu já pergunto logo, né? Aí muitas vezes a mãe ri, ou diz que é o pai, ou diz que sou eu, aí ou o pai diz sou eu, enfim. E muitas vezes isso é com TEA, isso é com TDAH. E muitas vezes acontece isso. E aí eles vão procurar um diagnóstico que muitas vezes na idade adulta, quem tem mais manejo e quem faz mais assistência é a psiquiatria. Né? E aí a gente tem o que é que atrapalha muitas dessas pessoas? A psicofobia. Ah, eu não vou no psiquiatra, eu não sou doido. Eu já escutei isso, né? Eu já ouvi falar isso. E aí perde-se um diagnóstico, perde-se uma adaptação. A pessoa sofreu a vida toda, né? E o diagnóstico tardio é um diagnóstico que pode ser um peso para algumas pessoas, mas para outras pode ser muito libertador. Eu já vi adolescentes chegar para mim e dizer: graças a Deus, tia, eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Imagine você se esforçar para se adaptar a um padrão, né? É verdade. Não conseguir, apesar de todo o seu esforço, Uma frustração. perceber que não consegue, se frustrar, né? E não saber por quê. E aí, quando você chega e tem um diagnóstico, não, você está dentro do espectro do autismo. Isso muitas vezes é libertador. Então, vai depender muito, é como eu estou dizendo, é um espectro de cada caso. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em autismo, para a gente generalizar aquilo que é possível, né? E individualizar aquilo que é necessário. Então, todo paciente é diferente um do outro. Tem coisas em comuns que eles vão ter e tem coisas que são de cada um. Por isso que essa questão acho, do acolhimento é um pouco difícil, né? Porque imagine um ambiente profissional, aí tem aquela pessoa que tem uma hipersensibilidade à luz, ao barulho, ao toque, né? A esse convívio social. Então, para num trabalho em grupo, num trabalho em equipe, ela não consegue entender. Como assim, né? Então, trabalho em casa, não trabalhe, né? Como é que a gente poderia ajudar, né? Como é que a gente poderia, assim, contribuir para Primeiro, ajudar essa pessoa, né? um gestor de uma equipe, ele precisa informar a equipe. Informar não é dizer fulano tem, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de se informar, aprender e ensinar a sua equipe, né? Eu acho que Importante. é. Não é só você conhecer, você buscar o conhecimento e disseminar isso naquele seu ambiente. Ok. Porque eu acho que a decisão de se o diagnóstico vai ser exposto perante a equipe, isso é uma decisão compartilhada, né? A pessoa precisa permitir, A né? pessoa precisa permitir. Mas precisa. se a pessoa tem essas especificidades, não é importante que ela. É importante, eu acho que cada um tem que procurar o seu momento, né? Você só vai poder pedir adaptações se você disser o porquê. Por isso que é importante o laudo médico, né? E o laudo médico já está expondo, né? Então, É quando verdade. você chega para o seu empregador, ou quando você chega tô falando do adolescente e do adulto jovem, né? Do adulto. Se você chega para
uma faculdade, vamos dizer que seja uma adaptação na faculdade, e você quer adaptações, você vai ter que explicar o porquê. Vai ter que se expor. Vai ter que se expor, né? Difícil, Então, né? isso é uma coisa que a pessoa precisa estar preparada. A pessoa precisa saber o que quer para fazer aquela, porque assim, vai ter que saber. Sim, tudo bem. Uma coisa é a pessoa mudar determinadas regras porque a pessoa tem um transtorno e ela tem direito de se adaptar. Outra coisa é porque a pessoa quer. Não pode ser, né? Então você não pode chegar e dizer é porque eu quero, porque regras são regras. Mas para as pessoas que precisam, que têm transtorno, essas regras podem ser mobilizadas para adaptar às suas dificuldades. Por quê? Porque o esforço que uma pessoa faz é totalmente desproporcional ao que outra pessoa faz. A gente não Uma tem hora, consciência disso. pois é, vamos falar, só um exemplo, vou abrir parênteses para o TDAH, por exemplo, que tem direito a ter 1 hora a mais de aula, de tempo para a prova. 1 hora, para mim, pode ser pouco, para ele pode ser muito. Para mim pode ser muito e para ele pode ser pouco. Então, se ele está esperando alguma coisa, 1 hora é terrível. Mas se ele está fazendo uma atividade, ele se perdeu tanto, às vezes, ali, que ele precisa de mais tempo. Tá? E com o TEA é a mesma coisa. Com o TEA é a mesma coisa. Então, ele pode precisar trabalhar num ambiente que é um ambiente sensorialmente muito desconfortável para ele. E isso vai levar a uma perda da autorregulação, a uma sobrecarga sensorial, vai atrapalhar o trabalho dele, vai atrapalhar o rendimento dele. Ah, fulano não rende porque é autista. Fulano não rende porque é esquisito. Às vezes, quando não É tem um diagnóstico. agressivo. Fulano é agressivo, não sabe se controlar. E fulano lá batalhando para tentar fazer o que os outros fazem sem nenhum esforço, né? Então, é saber o diagnóstico, se suspeita, procurar o diagnóstico, né? Com o diagnóstico, com o relatório, tentar fazer a adaptação dessa pessoa. Nós estamos falando de pessoas provavelmente de nível 1. Provavelmente nós estamos falando dessa, porque nível 2, no nível 3, né, que não conseguiu evoluir para um nível 2, para um nível 1, não vai estar no mercado de trabalho, né? Não vai estar na faculdade. O nível Geralmente 2, é eu sei o não nível verbal. 1 e sei o nível 3, mas o nível 2, como é que É intermediário. né? Como é que até aqui é Nível nível 1, dois, até aqui é começo e nível o 3, fim, não é? né? Veja, uma pessoa que tem. Toda pessoa com TEA tem um nível de suporte. Ele precisa de um pouco de suporte. Mas tem aquele que consegue uma certa autonomia, que consegue uma certa independência e que consegue frequentar um ambiente acadêmico, consegue, dependendo do ambiente empregador, ele consegue um emprego. O nível 3 é aquela pessoa totalmente não verbal, totalmente sem regulação, que muitas vezes não tem nenhum contato, interação visual, interação social, enfim, que é muito dependente, né? Que é exaustivo. Essa é o nível 3. O nível 2 é aquela pessoa que realmente fica numa situação intermediária. Ela precisa de muito suporte. Mas ela consegue muitas vezes chegar a um grau de comunicação, às vezes a um grau verbal. Ela consegue se regular com muita ajuda, dependendo. Mas mesmo essa pessoa pode ter dificuldades muito grandes para, para uma faculdade, para um trabalho. Esse é muito difícil. E outra coisa, O os nível 2. níveis, nível 2. E os níveis, eles podem ser diferentes dependendo dos sintomas. Então, você pode ter um nível 2 para comunicação, mas um nível 3 para outras coisas, Então né? o negócio ainda fica mais. Fica mais difícil. É um espectro. É um espectro, um mosaicozinho de pessoas, cada um procurando seu espaço, sofrendo com suas dificuldades. Então, quando a gente está falando de trabalho, quando a gente está falando de faculdade, eu suponho que a gente está falando no nível 1. Uma pessoa com nível 1 que teve diagnóstico, né, e que precisa de adaptação, precisa de apoio. Então, essa pessoa, ela precisa estar acompanhando com o médico para saber quais são todas as suas dificuldades, para fazer
um mapa dessas dificuldades, para fazer para conseguir descobrir, para conseguir decifrar todo o seu perfil, né? Todo o seu perfil comportamental, cognitivo, para que ela consiga ter um bom suporte, para que ela consiga ter esse amparo legal e ele faça uma programação de adaptação no ambiente escolar, que a gente está falando, ou no ambiente laboral, né? Se a gente está falando de trabalho, enfim, a gente precisa também de dar uma ajustada nessas situações. Como eu estou perguntando, mas Não, fica à não. vontade. Como nós estávamos conversando antes de começar, né, a gravação, eu tinha um pensamento assim, sim, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Empatia, acolher, respeitar, sobretudo respeitar, né, um ambiente que ele se adeque melhor ao autista. Mas e aí foi quando eu te perguntei, e não é uma via de mão dupla, não? E ele também, em contrapartida, ele também precisaria mover, né, fazer algum esforço. E aí você foi muito cirúrgica, né? Veja, ele já faz um esforço, Já faz. né? E a gente não tem noção do quanto ele está se esforçando. Até eu peguei aqui na internet um mito comum, assim, todos os autistas são gênios ou agressivos. Não, não era esse, não. É com relação a você insistir para uma pessoa, tipo um evento social, né? Insistir, e a pessoa não quer, né? De repente até ela faz o esforço, assim, será que eu vou mesmo? Mas aí de repente ela não Se consegue de jeito nenhum. desorganiza. E a gente faz aquela leitura assim, fulano é antissocial, né? Puxa ele fazer um esforço e todo mundo faz, né? Eu quero uma equipe, eu quero um grupo que todo mundo participe, então é desafiante para. É muito difícil ser autista. Eu não sou, mas eu digo isso baseado nos depoimentos que eu pego muito adolescente. Eu tenho atendido muito Pro adolescente. adolescente Parece que um puxou o outro e ficou. Então, eu tô atendendo mais adolescente mesmo do que muitas crianças. É. Adulto E também. não, eu não atendo adulto, eu atendo só até adolescente. Tá vendo? Por isso que cortou meu filho. Mas, Eles. segundo a neurociência, me corrija, é onde eu atendo diz que até 21 anos ainda é adolescente, Eu porque atendo até 21. essa região não está fechada ainda, né, doutora? Essa Ah lá, o região, lobo frontal. o O lobo lobo frontal, frontal, ele amadurece completamente, tem sua poda completa até 25 Olha, anos. tá vendo? É. Então Tem, pode atender tem até gente que 25, chega né? nos 30 e ainda não fez. Ah, eu tô com 60 e não fechou. Mas então, eles falam algumas coisas que são muito dolorosas. Então, tem aquele que chegou para mim e falou: tia, uma menina falou para mim: tia, por que que elas não falam o que elas querem falar? Por que que elas não dizem se estão felizes, que estão felizes? Se estão tristes, que estão tristes? Por que dizer, ai, estou tão feliz, mas sendo que isso tem ironia? Eu não sei identificar a Lidar, ironia, a tia. comunicação direta que eles É, precisam, é né? isso que eu estou te falando. Então, assim, isso é um esforço muito grande para eles. Para a É gente não é. verdade, né? Então, às vezes, a gente pensa. Tem pessoas que têm preconceito. Tem uma criança que está ali toda adaptada, né, na escola ou na faculdade, e vem aquele preconceito. Ah, mas exatamente isso. Ah, mas fulano também pode ir, também não precisa ser desse jeito, então. Só que já é muito ruim para ele aquilo. E reconhecer uma ironia, fazer um social para ele já é muito difícil. É um esforço grande, ele gasta muita energia com aquilo. Então, pedir a mais não vai dar. Ele não tem a mais para dar, porque ele já deu o seu máximo ali. Então, ele precisa de sustentar, precisa se segurar, dar uma suspirada, dar uma respirada, para depois vir de novo. Porque já foi no máximo. E é difícil essas coisas. Por exemplo, essa abordagem mesmo, a abordagem social, que a gente chama abordagem social anormal. Então, tem autista que não fala,
Tá lá no nível 3. Mas tem autista que fala bem. Mas fala coisas sem filtro. O adolescente sem filtro. Então, muita gente diz, né? Fulaninho tem TEA, ele não tem muito filtro. Então, ele chega e não sabe direito. As pistas sociais, as regras sociais que são absorvidas espontaneamente ao longo da nossa vida, da nossa vivência, para eles é difícil por causa disso. Se ele não consegue identificar uma ironia, se ele não sabe, pronto, tem autista que sofre bullying e não sabe que está sofrendo bullying, né? Enquanto tem outros que sofrem, sabem que estão sofrendo, não consegue ser diferente porque não é diferente. E nem reagir, nem responder. Então, tudo isso Agora, imagine, tudo isso precisar ser administrado numa escola, um professor, um coordenador. Por isso que o sofrimento é E maior. na faculdade, que a gente não tem esse suporte tão de escola, né? Na escola você tem o professor, você tem o coordenador daquela turma, ou daquela série, ou daquele período, daquele Ainda tem um ciclo. certo protecionismo, Tem né? uma Agora na proteção, universidade tem é assim, coloca Na universidade lá é cada um por si. E ainda é difícil na escola, né? É. E na universidade, além de ser assim muito grande, muito solto, os próprios professores e os profissionais não estão preparados para receber esses alunos, nem esses Eu profissionais sou professora, que eu já chegam nas ouvi universidades. professor dizer, minha gente, eu não sei o que faço. Não sei o que faço. Então, assim, é difícil. Bom, você perguntou, eu não respondi, mas você perguntou por que do aumento de tanta gente, né? Bom, existem alguns fatores que respondem por isso. O aumento, a mudança no diagnóstico. O diagnóstico foi mudado em 2012 com o DSM-5 e se transformou num grande guarda-chuva. Então, antes, a gente tinha 4 tipos de quadros clínicos que você precisava identificar para dizer que a criança tinha ou um autismo clássico, ou uma síndrome de Heller, ou uma síndrome de Rett, ou um autismo não especificado. E aí você, se não classificasse num daqueles, ficava sem classificação, ficava sem diagnóstico. Hoje, se tiver os critérios diagnósticos, já entra. Qualquer que seja a combinação dos Hoje ficou mais sintomas. definido, ficou mais amarrado. as Ficou questões. mais sensível. Aí, tudo bem. Hoje a gente tem uma grande controvérsia agora que é, será que entrou gente demais? Será que entrou coisa demais? Aí, Né? É movimento possível. contrário É agora. possível. É possível. Mas, melhor que entre e depois saia do que alguém que fica fora. Né? Então, existiu essa mudança. Além disso, todo mundo hoje já ouviu falar em TEA. Então, existe um aumento das pessoas que hoje falam de TEA. Então, existe um aumento da consciência da população em geral. Existe um aumento da consciência de pessoas que trabalham com crianças. Então, sejam as pessoas profissionais da educação, sejam profissionais da saúde, hoje elas também estão mais bem informadas a respeito de TEA, então estão com o olho mais... A responsabilidade é maior, porque agora você tem um conhecimento. Porque quando você não conhece, você não é tão responsável. Mas quando você conhece, não é? Tem um conhecimento do que é um transtorno do espectro autista, quais os desafios que, né, que Então, uma isso pessoa... aumentou. Isso explica muitos dos diagnósticos tardios de pessoas que, né? Agora, com relação à quantidade de meninos pequenos ainda, eu não sei dizer. Não existe uma resposta assim. Não tem nada dizendo que isso. Por enquanto, são esses fatores que a gente justifica tudo, né? Mas pode ser que tenha alguma coisa, não sei. Mas eu não tenho essa última resposta de... Entendi. Agora, assim, só um minutinho, Rosélia, quando ela falou, quando você conhece, né? Mas, assim, o fato de conhecer não quer dizer que eu sei lidar com aquele transtorno. Porque Por muitas isso que eu vezes disse que a gente responsabilidade é procura maior, você tem que isso, fazer alguma a gente coisa. ou procura superproteger ou infantilizá-lo e, às vezes, cobrar, que a gente estava comentando isso na sala, cobrar coisas que ele não é capaz para até afastá-lo daquela função, para ele perceber que não é capaz e acabar afastando aquela pessoa daquela função que ele acha que é capaz de exercer. Com as adaptações, ele seria capaz, Seria, isso. né?
Então, esse conhecimento é que Muito bom. falta e que acho que precisa fazer um curso, todo mundo, para A contratar. criança... Fala, Rogério, você ia Não, é o perguntar. seguinte, eu não sei se é pertinente, mas eu vou perguntar assim mesmo. A pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ela tem o TDAH? Todos têm? Ou isso é independente? Não todos Nem não todos, têm, não mas tem é não. uma comorbidade frequente. Frequente, né? Então, é frequente ter as duas coisas, mas não são todos que vão ter, não. Ok. E o diagnóstico é tão limítrofe assim, né? O diagnóstico, às vezes, fica sem... Parece limítrofe, Sim, mas é diferente. Quando a criança é mas é muito pequena, diferente. quando a criança é pequena, bem pequenininha, assim, bem pequena a gente não fala em TDAH. TDAH a gente vai aumentando lá no final da primeira infância. Mas ele pode ter sintomas parecidos de um de outro. E à medida que vai crescendo, eles podem continuar muito parecidos, mas com o tempo você vai definindo. Não, isso aqui é explicado por isso aqui é um TDAH, isso aqui é explicado, então tem as duas coisas, ou só tem uma coisa, ou só tem outra. Então, isso precisa de um acompanhamento de perto para fazer. Isso precisava um dia inteiro conversando com a É doutora isso que eu ia Dulce. dizer. O tema realmente assim, é muito rico, muito importante, muito necessário, né? Teria muita coisa para a gente falar, mas assim, foi muito bom esse tempo, o curto tempo que nós passamos aqui, né? E como eu disse no início, a gente não pretendia esgotar todo o tema, porque não é possível, né? Mas assim, esse bate-papo é justamente despertar em nós, todas as pessoas, assim, buscar o conhecimento, né? E como Silvânia ressaltou, o fato de eu conhecer, de eu ter consciência, já me torna apta para lidar bem, então, para aprender a lidar. Então, o que eu possa buscar esse aprender a lidar, né? Sobretudo chefias, não é? Todos nós, né? Pessoas, instituições, enfim. Mas o nosso objetivo aqui inicialmente era justamente trazer o conhecimento para que terminasse, levasse à mudança de comportamento, né? Que permitisse o acolhimento dessas pessoas, né? E como você falou, é difícil ser autista, né? Então, assim, é muito importante essa fala para a gente, né? Para que a gente não possa ignorar. É difícil até para ele, assim, nós tivemos casos de pessoas que não queriam de jeito nenhum dizer que era, falar do seu diagnóstico por conta de todo o desdobramento que vem disso, né? Então, é respeitar o seu momento, é respeitar o seu tempo, a sua possibilidade, mas, sobretudo, respeitar essa pessoa. Se a pessoa não gosta de toque, não toque, né? Se você pode, assim, ter um ambiente mais acolhedor, tenha, né? Mas, assim, que seja você, aquela pessoa que vai acolher, que vai incluir, que vai dar acesso àquela pessoa que está apresentando, no caso, hoje, nosso tema, o autismo, né? Então, assim, eu agradeço muito, né? Muito mesmo, né? E só queria falar essa frase. A inclusão começa com a disposição de aprender com o outro e sobre o outro. Então, que com essa fala que você trouxe, nós possamos, assim, nos dispor a aprender sobre o outro, para que possa, né? A gente possa justamente incluir esse outro, porque é sustentabilidade, é saúde mental, é qualidade no trabalho. Isso é importante para aquele que está enfrentando dificuldades no ambiente que for, na escola, na família, no trabalho, na universidade. Então, assim, tinha muitas mais coisas, mas assim, nós vamos encerrar por aqui, mas agradecendo muito, muito tudo aquilo que foi falado, né? A sua disponibilidade em disseminar seu conhecimento, né? Trazer. Então, nós agradecemos em nome da Prodep, da UPE, por esse tempo tão rico, não, tão precioso. Eu agradeço pelo convite. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui. Muito bom estar com vocês sempre. E espero que faça diferença, né, esse material para as pessoas que precisam. Eu concordo com você, é desafiador trabalhar com uma pessoa neurodivergente se você não sabe, né? E se você sabe, você precisa começar a desenvolver seus próprios mecanismos de adaptação para promover a inclusão de fato daquela pessoa. Ok, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, doutora Dulce.
Se você gostou desse podcast, compartilhe, curta e dê o like. Obrigada, muito bem. Ele cortou.